Continuei olhando, disse o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Desta forma, meus queridos, foi apresentado ao grande, o profeta Daniel, o solene dia em que o caráter e a vida de cada ser humano será passado a limpo perante o juiz de toda a terra. Cada pessoa será recompensada segundo as suas obras. O ancião de dias que, diz o profeta, é Deus o Pai. O salmista, ele chega a escrever dizendo: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Esse ancião de dia, esse Deus, este que formou, ele é a fonte. Ele é a fonte de todo ser, ele é a fonte de toda lei, ele que deve presidir ao juízo. Milhares de milhares, miríades de miríades, diz o profeta, miríades de santos anjos estão presentes nesse grande tribunal, como testemunhas, como ministros. E eis que vinha com as nuvens do céu, diz o profeta, vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e este que vinha dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, o ancião de dia. E agora foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é eterno, que não passará. Sabe, a vinda de Cristo, aqui descrita, não é a sua segunda vinda à terra. Não. Ele vem ao ancião de dias. Percebeu? No céu. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra, receber o reino, os quais lhe serão dados no final da sua obra como o nosso mediador. É essa a sua vinda que fala o profeta Daniel, não a sua segunda vinda à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer após os 2.300 dias, assistido por anjos celestiais. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele entra no lugar santíssimo e ali ele comparece à presença de Deus, a fim de se dedicar aos últimos atos do seu ministério em favor da humanidade ou do ser humano. Ou seja, ele entra no lugar santíssimo para realizar a obra de juízo investigativo e fazer expiação por todos aqueles que tenham direito
aos benefícios dessa expiação, conforme o que for mostrado lá no cerimonial tipológico do Antigo Testamento. Somente aqueles que tinham ido perante a Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados eram transferidos para o santuário por meio do sangue da oferta pelo pecado, é que tinham parte no cerimonial do dia da expiação. Assim, meus amados ouvintes, no grande dia da expiação, no juízo final, ou no final do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são daqueles que declararam povo de Deus. São daqueles que declararam povo de Deus. O julgamento dos ímpios, ele constitui uma obra bastante distinta e separada que ocorrerá posteriormente a daqueles que se declararam povo de Deus. Porque Pedro, ele diz, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, diz Pedro, se primeiro vem por nós, pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedeceram o Evangelho? Ah, meus queridos, o juízo já começou. Os livros de registro do céu, nos quais estão relatados nomes, nos quais estão relatadas as ações dos homens, ali vai determinar a decisão do juiz de toda a terra. O profeta Daniel, ele afirmou, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Percebeu? Abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, ele acrescentou, outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Percebeu, meu querido ouvinte? O livro da vida, ele contém o nome de todos os que entraram alguma vez para o serviço de Deus. Todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos aqueles que foram batizados em Jesus um dia, lá no livro da vida contém o nome destas pessoas. Jesus, ele chegou a ordenar a seus discípulos dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Que bênção, não é mesmo? Pergunto a você, meu querido ouvinte, o seu nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida? Mas Paulo também falou aos fiéis cooperadores dos seus dias, cujos nomes se encontram no livro da vida. Daniel, ele olhando através dos séculos para um tempo de angústia que nunca houve igual, ele declarou que o povo de Deus será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro. E não para por aí. O livro do Apocalipse, João escrevendo, disse que entrarão na cidade de Deus somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 17. O meu nome, o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente entrarão na cidade santa aqueles que estiverem o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro.
Você já escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ou melhor, você deixou Deus escrever? Você pediu para Ele escrever o seu nome no livro da vida? Você se entregou a Ele para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Você já foi batizado para que Deus coloque o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Não é apenas ser batizado, é se entregar a Ele, viver a vontade dEle. Você já fez isso? Ainda dá tempo. Está na hora. Não deixe passar esse tempo. O profeta, ele diz que há um memorial escrito diante de Deus, no qual está registrado, ou estão registradas, as boas ações dos que temem ao Senhor e dos que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Há um memorial escrito, o memorial das boas obras. As suas palavras de fé, os seus atos de amor estão registrados no céu. E Neemias, ele se referiu a isso quando ele disse: Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. E no livro Memorial de Deus, todo ato de justiça se encontra imortalizado no livro de Deus, no livro memorial. Veja bem, o livro da vida, mas também o livro memorial. Ali no livro memorial está registrada toda a tentação resistida, todo o mal vencido, toda a palavra de compaixão proferida estão fielmente anotados no livro memorial. Cada sacrifício, cada sofrimento, cada tristeza suportada por amor a Cristo estão catalogadas fielmente no livro memorial, o livro de Deus. O salmista, escrevendo, ele diz: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão escritas todas no teu livro? Ah, meus amados, nada passa despercebido diante de Deus. Cada detalhe está registrado. Há também, meus amados, um relatório dos pecados dos seres humanos. Misericórdia. Podemos chamar este relatório de o livro da morte. O livro da vida, onde estão os nomes de todos aqueles que aceitaram a Jesus pela fé. O livro memorial, onde estão escritas, registradas todas as boas ações dos filhos de Deus. Mas há um relatório, um registro também de todos os pecados do ser humano. Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Todas palavras do Salvador, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. Até aquelas que estão escondidas, eu e você daremos conta. Toda palavra frívola, os propósitos, os instintos secretos aparecem, meus amados, no infalível registro
de Deus. Pois Deus, ele não trará somente à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, diz Paulo em 1 Coríntios 4, verso 5. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor. Estão escritas diante de mim as vossas iniquidades. Deus é tão justo que nada passa diante dele sem um relatório fidedigno das boas e das más ações. Nada poderemos esconder do grande juiz de toda a terra. Você não poderá esconder, eu não poderei esconder, Satanás não poderá esconder, os demônios não poderão esconder as suas más atitudes. A obra de cada pessoa passam em revista diante ou perante de Deus e são registradas como manifestação de fidelidade ou infidelidade. Cada obra são registradas, seja de uma manifestação de fidelidade ou de infidelidade. Ao lado de cada nome no livro do céu estão escritas com tremenda exatidão toda palavra inconveniente. O que eu tenho falado? O que você tem falado? Todo ato egoísta está escrito com exatidão. Todo dever não cumprido, todo pecado secreto, toda hipocrisia dissimulada, todas as advertências enviadas pelo céu, mas que foram negligenciadas, estão escritos fidedignamente. Todo momento desperdiçado, toda oportunidade não aproveitada, toda influência exercida para o bem ou para o mal, todo mau caráter, toda fornicação, todo adultério, todo ódio, vingança, toda maldade, quer seja em pensamento, quer seja de fato, com fidedigna exatidão, estão registradas diante de Deus. Sabe? Como os resultados de longo alcance, porque dependendo daquela atitude que eu tomei, que você tomou, as consequências, elas também são anotadas pelo nosso anjo relator. Nada passa despercebido. Tudo é registrado com fidedignidade. E no dia do grande juízo, eu e você não poderemos nos desculpar. Você não poderá desculpar. Toda lei transgredida. Perceba, meus amados, que eu e você brincamos demais com a nossa pequena vida, achando que não teremos de enfrentar o juízo de toda a terra. Escute, meu querido ouvinte, nesta manhã. Ninguém escapará
do grande juízo. Para a vida eterna você será liberto, ou para a perdição eterna você será condenado. Há dois caminhos apenas, dois galardão apenas: vida eterna ou destruição eterna. Eu e você, quer vivo, quer morto, vamos enfrentar. Ninguém vai escapar. Tenha certeza disso. Mas no dia do seu juízo, no dia da sua recompensa, para o céu você vai estar vivo. No dia da recompensa sua ou minha para o inferno, estaremos vivos. Porque os mortos justos, eles vão receber o galardão em vida. Os ímpios, quer mortos ou quer vivos, os mortos ressuscitarão para receber o seu galardão. Os mortos ressuscitarão, Daniel? Sim. Todo ímpio, morto, eles vão ressuscitar para se apresentar diante do grande tribunal de Deus. Quer você creia ou não, quer você aceite esta mensagem ou não, quer eu aceite ou não, o juízo está sendo feito. Os nossos relatórios estão sendo examinados. Pedro diz que começa pela casa de Deus. E Apocalipse diz que chegou a hora do juízo. E a lei de Deus, meus amados, é a norma pela qual o caráter e a vida dos seres humanos serão aferidos no dia do grande juízo. É a lei de Deus. O sábio Salomão, ele escreveu: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Guarde os mandamentos, guarde os mandamentos, guarde os mandamentos, disse o sábio, disse Jesus, disse os profetas. Guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque ele vai trazer juízo a todas as obras. Aqueles que guardam os mandamentos não entrarão em condenação. Mas aqueles que não guardam os mandamentos, como não entrarão em condenação? Como não? E o apóstolo Tiago, ele aconselhou aos seus irmãos nos seus dias: falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu e você vamos ser julgados pela lei, pelos 10 mandamentos, por aquilo que está escrito lá em Êxodo 20. Olhe lá, você vai ser julgado por aquela lei. Eu serei julgado por aquela lei. Quer creia ou não, seremos julgados pelaquela lei. Olha lá, se a minha vida estiver de acordo com ela, não serei condenado. Se a minha vida estiver em desacordo, a condenação é o que resta. Não leve em brincadeira a sua vida, meu querido. Ela é curta e Deus lhe deu para que, através da nossa vida, nós honremos e glorifiquemos a Deus. Porque isso é bom para mim, aqui e agora, e para a eternidade. Os que no juízo forem considerados aptos, terão parte na ressurreição dos justos. E o próprio Jesus afirmou:
os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que lindo! E o próprio Jesus afirmou em outro momento que os que estiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Os justos mortos, meus queridos, eles vão ressuscitar depois do juízo. Porque os justos mortos, eles já estão sendo julgados. Seus nomes estão sendo passados em revista. Percebeu? Mas eles não estão sendo julgados, eles não estão diante do juiz, né? Eles não estão diante do juiz. Como que o juiz está o julgando? É ele distante. Como que o juiz pode fazer um julgamento distante daquele que está sendo julgado? Sabe, eles não estão presentes em pessoa no tribunal, mas cada caso são examinados. Cada caso é decidido. E uma coisa que é importante entendermos nesse quesito é que quem é o nosso advogado? Jesus. Jesus, ele se apresenta como nosso advogado. Mesmo a pessoa estando morta, Jesus é o advogado. Jesus pleiteia em favor dele. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O juízo está acontecendo nos céus. Quando Jesus voltar, ele já tem o veredito. Vinde, bendito do meu Pai, ou afastai-vos de mim. Ele já tem. Jesus é o advogado. Aqueles que já descansam, Deus sabe todas as coisas. Os registros estão diante de Deus. Deus conhece aquele que já descansou. E se ele viveu a vontade de Deus, Jesus é o advogado dele. É Jesus. Ele é justíssimo. Ele não falha. Ele é amoroso, é um juiz amoroso. Não é porque ele morreu que Deus o vai. Não. Deus não condena o ser humano. Quem nos condena somos nós mesmos, que nos condenamos pelas nossas atitudes. Ao se abrirem os livros de registro, no juízo, é passado a limpo perante Deus a vida de todos aqueles que creram em Jesus. Começando lá pelos primeiros habitantes da terra, o nosso advogado, Jesus Cristo, né? Ele apresenta o caso ou os casos de cada geração sucessiva. Ele vai apresentando os casos. E até finalizar com o caso dos vivos também. Quando Jesus voltar, vai ter muita gente viva. E ele vai apresentar o caso dos vivos também. Primeiro, daqueles que morreram. Depois, o caso daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Todo nome é mencionado. E cada caso é minuciosamente investigado. Aceita esse nome, rejeita esse nome. Quando tem alguém, ou quando tem pecados que permanecem no livro de registro, para o qual não houve arrependimento, não houve perdão, então o seu nome, lamentavelmente, será omitido do livro da vida. O nome dele estava no livro da vida, mas tem pecado que não foi confessado, não houve arrependimento. Aquele pastor, aquele irmãozinho bonzinho, mas tem pecados escondidos, pecado secreto, lá está no registro, Deus sabe. Esse nome
lamentavelmente, ele vai ter que ser retirado do livro da vida. O relato das boas ações não vão, nesse momento, o relato das boas ações não vão poder apagar o pecado que ficou registrado, que não foi confessado e abandonado. O Senhor chegou a declarar a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E o profeta Ezequiel escreveu: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Que triste, né? A pessoa viveu a vida inteira, uma vida de santificação, mas um dia ele abandonou, ele rejeitou. Ou mesmo que viveu como cristão, mas às vezes ele tinha algum pecado escondido, pecado secreto, não abandonado, não confessado. O profeta diz o quê? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Ou seja, os atos de justiça não vão se sobrepor àquele pecado que não foi confessado. Hoje é dia, meu amado ouvinte. Hoje é dia, porque o amanhã não nos pertence. Como estou eu com o meu Deus? Como está você com o seu Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso? Nós não vamos escapar. Mas entenda, Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo justo. Ele pleiteia ao meu e ao teu favor. Ele nos ama tanto que tomou a decisão de ser o nosso advogado para pleitear em nosso favor. Amém? Por isso, vamos orar, Pai. Agradecemos-te, porque o Senhor fala que há um juízo e que nós precisamos de entender que esse juízo é o juízo, é a justiça, é a retidão. E, ó Pai, nós queremos ser libertos de todo o pecado, para que nesse momento em que o nosso nome for julgado, tenhamos a oportunidade de receber o galardão da eternidade. Abençoe nossos queridos ouvintes, para que possamos tomar a decisão de viver sempre ao teu lado, viver sempre a tua vontade, para merecermos o galardão da eternidade. Louvado seja o teu nome por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu amado, eu agradeço a sua sintonia e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.